E aí, pessoal, tudo bom? Pessoal, vamos lá resolver mais questões do Enem, tá certo? Muitas questões, né? Hoje, propriedades periódicas. Eu vou fazer 3 questõezinhas. Vem-se embora. Olha aí, pessoal, essa questão, ele traz aí, ó, no ar que respiramos existem os chamados gases inertes. Esse nome gás inerte, pessoal, ele é bem desuso, tá? Porque ele está se referindo aos gases nobres. E por que chamava gás inerte? Porque o gás nobre, ele tem uma dificuldade de reagir. E por que ele tem dificuldade de reagir? Porque ele já tem o octeto completo. Então, como ele já tem o octeto completo, ele não precisa reagir. Ele reage para quê? Para que existe uma ligação química? Para que o composto alcance a estabilidade, para que o composto alcance o octeto, só que ele já tem a estabilidade. Então, para ele reagir, só se for com algum outro elemento muito eletronegativo. Por exemplo, o xenônio com flúor, tá certo? Até o criptônio com flúor, mas são compostos raros, são compostos feitos em laboratório. Aí ele diz aí, ó, trazem curiosos nomes gregos que significam o novo, o oculto, o inativo. E de fato são de tal modo inertes, tão satisfeitos com a sua condição, que não interferem em nenhuma reação química, não se combinam com nenhum outro elemento, e justamente por esse motivo ficaram sem ser observados durante séculos. Só em 1962, um químico, depois de longos e engenhosos esforços, conseguiu forçar o estrangeiro, xenônio, a combinar-se fugazmente com o flúor ácido e vivaz. Por quê? Porque o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela. O que é eletronegatividade? É a tendência de ganhar o elétron. Quem são os elementos mais eletronegativos na tabela de Pauling? Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo. Tem até uma frasezinha. Fui ontem no clube, briguei, saí correndo para o hospício, né? Então, olha aí, pessoal. Aí ele diz, ó, façanha que pareceu tão extraordinária que lhe foi conferido o prêmio Nobel. Aí ele coloca aqui, ó, qual propriedade do flúor justifica sua escolha como reagente para o processo mencionado? Densidade? Não, porque o flúor não é denso, né? O flúor é até um gás. Lembrar que a maior densidade da tabela são dos elementos metálicos, os elementos que estão no meio da tabela, principalmente ósmio e irídio, tá? Condutância, o flúor também não é, ele é um não metal, então ele não tende a ter grande tendência de conduzir corrente elétrica, né? Na letra D, estabilidade nuclear. Pessoal, o flúor é da família dos halogênios, família 17 ou 7A. Então, o flúor precisa ganhar um elétron para se estabilizar. E ele luta ferozmente por esse elétron, já que ele é extremamente eletronegatividade. E ponto de ebulição também não é uma forte característica dele, né? O maior ponto de ebulição e fusão da tabela fica ali, entre carbono e tungstênio. Então, a alternativa dessa questão foi a eletronegatividade, já que o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela. Legal? Foi boa essa, não foi? Olha aí. Em 2018, no outro ano, cai essa daí, ó. Na mitologia grega, Nióbia era a filha de Tântalo, dois personagens conhecidos pelo sofrimento. O elemento químico de número atômico Z igual a 41 tem propriedades químicas e físicas tão parecidas com as do elemento de número atômico 73 que chegaram a ser confundidos. Por isso, em homenagem a esses dois personagens da mitologia grega, foi conferido a esses elementos os nomes de nióbio e tântalo. Olha aí, pessoal, eles têm propriedades semelhantes. E geralmente quem tem propriedades semelhantes sempre se encontram na mesma família. Os elementos que estão na mesma coluna ou família têm propriedades bastante próximas, né? Aí ele bota, esses dois elementos químicos adquiriram grande importância econômica na metalurgia, na produção de supercondutores e em outras aplicações na indústria de ponta, exatamente pelas propriedades físicas e químicas comuns aos dois. Aí ele bota a importância econômica e tecnológica desses elementos pela similaridade de suas propriedades químicas e físicas deve-se ao quê? Pessoal,
Presta bem atenção. Esses dois elementos, eles são elementos de chamada transição. Vê, o que é um elemento de transição? Os elementos de transição, pessoal, são elementos que se encontram no meio da tabela e são chamados de transição exatamente porque na última camada dele, a camada mais energética, termina no subnível D ou no subnível S. Então, o que é importante a gente perceber? Eles são similares, são muito parecidos, eles têm propriedades químicas e físicas semelhantes, porque eles são do mesmo grupo da tabela periódica, tá certo? E outro detalhe importante, tanto o nióbio quanto o tântalo estão localizados no grupo 5 da tabela periódica, na família chamada 5B, ou, como você conhece hoje em dia, a gente não chama mais de B. O que é que chamava de B e de A? B e A, pessoal, era simplesmente para diferenciar subgrupo A, os elementos que terminam a configuração em S ou P, e quando termina em D ou F, a gente diz que eles são do subgrupo B. Então, a resposta da questão é: pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica. Aí você já estava perguntando, pô, Gustavo, ia ter que saber qual é a família deles? Não, pessoal. Eles não vão mandar você decorar elementos de transição, tá certo? Ninguém, muito menos no Enem. Mas o que é importante é que você entenda o que foi aí que ele deu para a questão da gente como comando, que eles têm propriedades semelhantes. Se eles têm propriedades semelhantes, é porque eles estão da mesma família. Legal? E agora uma terceira questão para fechar essa tríade de hoje, que é muito legal. Vê. O ambiente marinho pode ser contaminado com rejeitos radioativos provenientes de testes com armas nucleares. A gente sabe, né, que geralmente os testes de bombas atômicas são feitos em desertos ou no fundo do mar, né? Aí ele diz, ó, os materiais radioativos podem se acumular nos organismos. Por exemplo, o estrôncio é quimicamente semelhante ao cálcio. Por quê, pessoal? Quem é a família do cálcio? Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Eles estão na mesma família, tá? E podem substituir esse elemento nos processos biológicos. Aí, ó, vê que questão legal. Um pesquisador analisou as seguintes amostras coletadas em uma região marinha próxima a um local que manipula o estrôncio radioativo. Coluna vertebral de tartarugas, concha de molúsculos, endoesqueleto de ouriços do mar e segmento de recife de corais e tentáculos de polvo. Aí ele bota, em qual das amostras analisadas a radioatividade foi menor? E aí, pessoal? Você entendeu a pergunta dele? Olha bem, entenda. Quando os elementos, pessoal, essa questão ela é muito legal. O texto dela é muito interessante. Veja bem, de acordo com o texto, tá? Você vê o que na questão? Que você tem, no caso, onde o elemento radioativo é menor. Então, pessoal, a sacada dela é exatamente essa. Presta bem atenção, que tu vai adorar. Como o estrôncio pode substituir o cálcio? Por que pode substituir? Porque eles são da mesma família e eles têm propriedades semelhantes. Então, ele pode substituir o cálcio em processos biológicos, tá? A menor radioatividade encontrada deve ser nos componentes dos seres vivos, o que, pessoal? Com menor concentração de cálcio. Por quê? Onde você tiver maior concentração de cálcio, ele vai ter também maior concentração de estrôncio, já que eles são semelhantes. Aí o estrôncio chega e fica meio disfarçado ali, aí todo mundo, eita, é o cálcio, ele, opa, era estrôncio, e aí ele entrou no processo no corpo do animal, por exemplo. Ou então, onde é que a gente tem muito cálcio? No recife de corais, né? No recife de corais, ou a gente tem muito cálcio nos ossos. Então, nesses locais, se tem muito cálcio, tem muito estrôncio. Você já ouviu falar em pastilha de iodo? Exatamente. Locais onde tem usina nuclear, pessoal, se distribui
pastilha de iodo, porque caso tenha um acidente, a pessoa deve imediatamente ingerir a pastilha de iodo. E por que isso? Porque o iodo radioativo que vai sair na usina nuclear, ele vai direto para uma glândulazinha chamada tireoide. Então a pessoa antes ingere uma pastilha de iodo, porque quem vai para essa glândula é o iodo não radioativo, então ele já fica lá. Aí quando o iodo radioativo chega, ele fala, opa, cheguei primeiro. Então a mesma lógica é essa, tá? Quando os elementos são semelhantes, um pode tomar o lugar do outro. Então eu lhe pergunto aí, o cálcio pode ser encontrado, geralmente encontro. Ele é derivado de carbonatos e de fosfatos. E já o estrôncio também vai encontrar no mesmo local. Logo, pessoal, bora procurar agora onde é que é menor a probabilidade. Vem. Veja, concha de moluscos. Poxa, concha de cálcio, né? Sedimento de recifes. Um recife de coral também tem muito cálcio. Coluna vertebral, osso, né? Tem cálcio. Endoesqueleto, esqueleto tem cálcio. Então a resposta, tentáculos de polvo. Questão muito interessante, hein? Muito interessante. Legal demais essa questão. Essa foi, né? Então, pessoal, a gente fica por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, se Deus quiser. E um beijão para vocês. Valeu, pessoal. Ah, segue o canal.